Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 9. O capítulo 17 é o sede perfeitos, né? É o chamamento de Jesus, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial, né? Então, sede perfeitos. E o item 9 fala sobre os superiores e inferiores, né? O que é que significa isso, superior e inferior, né? Os superiores e os inferiores. A autoridade é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 9. Os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um benefício, se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre seu servo até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz, que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão as faltas que esses cometam, os vícios a que sejam arrastados, em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos. Do mesmo modo que colherá. Só um instante. Um momento. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, ao do soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu encargo, que responderá pela boa ou má diretriz, que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados, em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem na terra tem uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico: que fizeste da riqueza, que nas tuas mãos deve ser um manancial a espalhar a fecundidade ao seu redor, também Deus inquirirá daquele que dispõe de alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte, confiei-te aos que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. O superior que se acha compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe sejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez ele já lhe tenha dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia a sua autoridade. Mas, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe
deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porque sabe muito bem que não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as faltas de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor. O Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que ele está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita-o o sentimento do dever oriundo da sua fé, a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Esta mensagem foi escrita pelo espírito François Nicolas Madeleine, Cardeal Marlot. Ele era conhecido como Cardeal Marlot, em Paris, 1863. Então, François Nicolas Madeleine era um cardeal, né, chamado Cardeal Marlot, e ele, desencarnado, psicografou essa mensagem através de um dos vários médiuns que ajudaram Allan Kardec, né, em Paris, no ano de 1863. Bom, esta mensagem ela se refere à questão dos superiores e os inferiores aqui no plano material, né? Então, quem é o superior? É aquele que tem posses, é aquela pessoa que de alguma maneira ela tem alguém para mandar, né? O superior é aquele que, por exemplo, tem um cargo, o chefe, é o patrão, né? A patroa, a chefa, o chefe, né? Então, são pessoas que têm alguém subordinado, realmente subordinado a si diante do trabalho, da administração terrestre, diante do contexto da sociedade humana encarnada, né? Não está relacionado àquela pessoa que pensa que tem autoridade sobre o outro e não tem, né? Por exemplo, dentro de casa, o marido não deveria ter autoridade sobre a mulher, nem a mulher deveria ter autoridade sobre o marido, né? Na verdade, dentro do lar, deveria existir um compartilhamento de obrigações, com amor, com renúncia, com perdão, com bons sentimentos, e não é aquela atitude onde um subjuga o outro como se fosse chefe, né? Ou seja, o casamento, a união fraternal, a união esponsal, de qualquer maneira, não é, de maneira alguma, um sentido, ou digamos assim, uma delegação de poder que um deva ter sobre o outro. Estamos falando do superior e o inferior do ponto de vista da administração terrena, né? E, e é interessante que existe o espiritismo. Tudo que você estudar no espiritismo vai te levar a agir como espírito imortal, como se não estivesse neste corpo físico, né? Vai te levar a pensar, a agir como um espírito imortal, vivendo uma vida imortal, e não como um ser vivendo apenas aqui com a falsa premissa, com a falsa ideia hipnótica deste mundo de expiação e provas, né? Que acredita que uma pessoa, quando exerce um cargo, ela pode abusar daquele cargo. Ela pode, por exemplo, como chefe de alguém, ela pode humilhar alguém, né? Como chefe de alguém, ela pode espezinhar alguém, ela pode abusar do poder que tem sobre outra pessoa, de maneira orgulhosa, humilhante e desrespeitosa, né? Esta ação de qualquer pessoa sobre qualquer pessoa é um ato extremamente execrável diante das leis divinas. E a pessoa vai um dia responder por isso, né? É impressionante, mas existem pessoas
que se ela tem poder sobre uma única pessoa, imagine aí, a pessoa lá tem o único poder que ela tem é sobre, por exemplo, uma pessoa que arruma a casa dela, uma diarista, pois ela ainda faz questão de humilhar aquela diarista, né? É uma questão assim de uma necessidade que existe doentia, às vezes, de humilhar alguém. E isto a natureza não perdoa, não há perdão, né? Porque é lei de ação e reação. Se eu faço alguém sofrer, e é interessante, por exemplo, se eu humilho alguém e aquela pessoa sofre com aquela humilhação, porque tem aquela pessoa também que não sofre, né? Ela não sofre, ela não deixa, ela não permite que aquilo a atinja. É aquele tipo de espírito que já atingiu um grau de superioridade moral, que enquanto o outro está agindo de uma maneira orgulhosa, que ostenta a sua própria ignorância através de atos ofensivos, né? Esta pessoa, o outro que está recebendo e observando, até tem pena, tem piedade, né? Age, não fala nada para não aumentar a tragédia, mas tem piedade, tem dó daquela pessoa que age dessa maneira, né? Existe um sentimento de piedade para com o outro. Mas existe aquele que não. Ele trata de igual para igual. Às vezes ele não revida. Ele não revida por quê? Porque ele precisa do dinheiro, ele precisa do salário, ele depende daquele dinheiro que ele humilhantemente recebe, para poder sustentar sua família. Então ele cala, mas os sentimentos às vezes não calam. Dentro do coração daquela pessoa, ele está ali, né, remoendo mágoas, maus sentimentos e devolvendo esta gama de energia altamente envenenante e destrutiva na direção de quem o humilha. E não tem como a pessoa que é dona da ação, aquele que humilhou, o que se acha superior e consequentemente humilhou, ele não tem como não assimilar a energia negativa que está recebendo do humilhado. Não tem como. E uma vez que ele assimila essa energia por ele provocada, o que vai acontecer? É que essa energia um dia vem à tona. E vem à tona devolvendo a ele exatamente a humilhação que ele fez o outro sofrer. Então, aquela pessoa que precisa entender que quando em determinadas situações, nós precisamos entender que quando alguém nos humilha, não que nós devamos ficar ali, sabe, sendo humilhado. Você tem a opção de ir embora, vai cuidar da sua vida, né? Procura outra coisa para fazer e segue em frente. Ninguém tem que ficar ali todo dia, diariamente, oferecendo o pescoço, né, para que alguém ali, né, dessa, ou seja, para que alguém corte, para que alguém execute, né? Ninguém tem obrigação disso. Mas, pelo menos, diante daquilo, aprenda que se aquilo aconteceu, provavelmente é porque um dia você agiu dessa maneira com relação aos outros, você humilhou alguém, você maltratou alguém. E diante disso, resta-nos a premissa de que precisamos aprender com o erro do outro, né? O erro do outro, se achamos tão horrível que alguém agiu daquela maneira, pelo menos deveremos aprender que não, jamais em nossa vida devemos nos permitir nós agirmos por nossa vez da mesma maneira. Jamais permitir que nós sejamos aquela pessoa que humilha alguém, né? Porque isto é a causa, é uma ação. E uma ação, uma vez praticada, não temos como evitar que um dia tenhamos que viver a mesma situação que fizemos os outros sofrer, né? Então, é interessante porque todo mundo um dia vai prestar contas, né? E é interessante esse prestar contas, né? Porque, na verdade, quando nós falamos que você tem que prestar contas de suas ações, e nós teremos mesmo que prestar contas, nada fica sem resposta. Este prestar contas não está ligado, por exemplo, àquela situação em que Deus vai estar lá esperando, né? Ali sentado no seu trono, e você tem que chegar diante dele, ele vai te perguntar o que você fez, me diz aí, né? Vamos ver se as minhas anotações aqui estão batendo com aquilo que você está dizendo, né? Então vai, começa, fala. Não é assim. Na verdade, o prestar contas é diante de leis rigorosas, imutáveis, eternas e absolutamente sábias. E prestar contas é uma questão de correlação de energia.
energias resultantes de nossas ações. Cada ação gera uma reação com igual intensidade, porém em sentido contrário. E isso é linear, né? A bola bate na parede, ela volta na mesma linha. Ela volta na mesma ação para nós. É como se você estivesse diante da parede, diante da bola, batendo a bola e ela voltando exatamente para você de uma forma linear. Por isso, o plantio é livre, a semeadura é livre. O que significa isso? Que você pode plantar o que você quiser, do jeito que você quiser durante a vida. Mas, olha a questão, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, você não tem como não colher aquilo que você plantou. É o destino imutável, é tipo o karma, o destino imutável. Então, muitas pessoas às vezes perguntam assim, mas e destino? Existe destino? Existe, claro que existe. O karma é um destino, né? É um destino. Você tem como mudar o karma? Não, você não tem como mudar a colheita, mas você tem como mudar a forma como você colhe. Aí sim, você pode mudar o destino. A partir do momento em que, ao vivenciar uma situação de humilhação como essa aqui, porque aqui diante de nós, todo mundo, nós nesse momento estamos aqui 38 famílias, né? Em algum momento da vida, alguém te humilhou, né? Ou você se sentiu humilhado por alguém, ou não. Isso nunca aconteceu com você? Já aconteceu de alguém expor alguma fraqueza sua diante dos outros, ou falar coisas ofensivas, ou tentar diminuir você, ou tentar te ofender só pelo prazer de ofender? Isso já aconteceu? Pois é. Isto, todos nós, muitos de nós aqui, eu tenho certeza que já passamos por isso e às vezes estamos passando diariamente por isso, porque existem pessoas que todos os dias, dentro de nossas casas, acordam de manhã com a vontade de ofender alguém, de humilhar alguém, de diminuir alguém, né? Ou então aquele chefe, aquela pessoa que tem aquele desejo de ir para o trabalho e pegar e ofender os seus funcionários, né? Impor a eles aquela pseudo-autoridade que ele, na verdade, não tem, uma ilusão da cabeça dele. Mas ele está fanático por aquela ilusão, então ele acredita piamente que ele tem o poder e o direito de assim proceder. Então, diante da vida, todos nós, quando nos depararmos com uma situação como essa, é o destino, é algo que estava escrito na nossa trajetória. Os árabes, quando acontece alguma coisa que não tem como mudar, né? Ele diz maktub, né? Está escrito, é o imutável. Alá me ajude a suportar o que está escrito, né? Eu gosto muito da cultura árabe, né? Na verdade, a verdadeira cultura e religião árabe não tem nada a ver com o Talibã. Aquilo ali é uma espécie de loucura, um fanatismo, né? Mas é muito bonita a cultura árabe, a fé do árabe, né? Inquebrantável. Alá, o misericordioso, que tudo sabe, tudo guia, né? Me protege, né? Então, eu gosto da cultura árabe, eu estudo e gosto, né? Não tem nada a ver com explodir, homem explodindo bomba, nada daquilo. Aqui é outra situação, né? Terrível, mas é outra situação. Mas o maktub está escrito, né? Então, diante daquilo que alguém está me ofendendo, está escrito, eu preciso entender que aquilo é um destino, eu não tenho como evitar que o outro haja daquela maneira. Porque agora eu já coloco aqui, né, aquele princípio do estoicismo, eu não tenho como mudar absolutamente nada fora dentro, eu não tenho como mudar absolutamente nada que não esteja dentro de mim. Eu só consigo mudar aquilo que está dentro de mim, dentro do meu coração. Isso eu posso mudar, né? Então, eu não posso mudar, impedir que o outro continue agindo como queira, né? Quando ele resolver mudar, ele pode mudar. Eu posso até aconselhá-lo, se eu tiver ali alguma ascendência sobre aquela pessoa, que ele tenha condição de me ouvir. Eu posso falar, olha, não age assim, porque você está, né, plantando uma coisa muito triste que um dia você vai colher. Mas às vezes ele nem vai dar ouvido, nem até piora a situação, porque ele vai se sentir agora na obrigação de revidar, né? Então, às vezes, existem situações e situações, cada coisa é uma coisa, cada coisa no seu lugar, né? Então, diante disso, é o destino imutável, não
Recebi uma carga negativa que eu plantei. Aquela semente eu plantei e agora eu colhi. Isso é um destino, não posso mudar. Mas a forma como eu vou viver isso, eu posso mudar muito. Porque se eu me revoltar contra aquela pessoa e humilhá-lo também, devolver a ele a mesma energia que ele está me mandando, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma celeuma que pode demorar muito tempo, uma energia de raiva, de angústia, de ódio, de revolta, que não vou ter certeza nenhuma se aquela força negativa que eu agora estou sentindo vai devolver para ele. Eu não tenho certeza nenhuma que aquilo vai ofendê-lo. Posso ter certeza mas eu posso ter certeza absoluta que esse sentimento negativo que eu estarei vivenciando em função da ação do outro estará me ofendendo, me magoando e me adoecendo ao longo do tempo. Porque não há pior lixo mental, moral, do que carregar dentro do coração o nosso coração sujo pelos ódios, pelas mágoas, pelo rancor, pelos maus pensamentos, pelos maus sentimentos, né? Tudo isso são forças muito negativas que eu preciso aprender a lidar com elas, porque quando eu sinto mal, não quer dizer que eu esteja fazendo mal ao outro, mas obrigatoriamente estarei fazendo mal a mim mesmo. Por isso, superiores e inferiores, a grande ilusão desse mundo, né? Aquelas pessoas que acham que por ter poder, algum tipo de poder, que é colocado muitas vezes pelas riquezas, pela posse, ou algum poder colocado pela ilusão da posse, né? Pelas grandes ilusões. E isso aí é só uma ilusão, só uma falsa premissa que se desfaz completamente quando esta indumentária física, né, chega ao término da vida, se desfaz e vamos todos absolutamente para o mesmo lugar, né? Então é isso, né? Inferiores e superiores. A mensagem do cardeal Marlot, cardeal Morlot, né? Na verdade, o nome dele era François Nicolas Madeleine, né? E psicografou, escreveu essa mensagem em Paris, no ano de 1863. Então vamos ao nosso momento de oração. Senhor, desculpe. Senhor Deus de amor e bondade, Divino Mestre Jesus, neste momento queremos te pedir por todos nós que estamos aqui presentes nesse momento, 38 famílias, né? Aqui juntos, unidos, orando, elevando os nossos pensamentos, elevando os nossos sentimentos até você, Senhor Deus de amor e bondade. Estenda as tuas mãos sobre todos nós, sobre toda a nossa família. Neste momento, visite os nossos lares, te pedimos, através dos nossos mensageiros do amor e da caridade, que eles possam visitar nossos lares neste momento, nos trazendo paz, harmonia, equilíbrio, saúde, harmonia dentro de nosso lar, mas principalmente, Senhor, nos ajude a nós que estamos aqui presentes a sermos em nosso lar o ponto do equilíbrio e não a ação do desequilíbrio. Ajude-nos a ter o poder de calar, ajude-nos a ter o poder de orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, ajude-nos a ter a força e a fé capaz de sobrepujar qualquer coisa negativa para que nossa casa se torne um lar, um ninho de amor, respeito, consideração, perdão, fraternidade, todos esses valores tão importantes ao nosso progresso. Nos ajude, Senhor, a entender a importância de sermos aquele ser capaz de ser o ponto da paz, da harmonia e do equilíbrio dentro de nossas casas, para que haja harmonia, para que nosso lar seja protegido vibratoriamente das influências negativas, das influências obsessivas que enxameiam o mundo espiritual. Ajude-nos, Senhor, a ter força, coragem, fé e determinação para nos tornarmos no mundo a força do bem, da paz e da harmonia. Te pedimos, Senhor, que a luz do seu imenso amor possa estar conosco em todos os momentos de nossa vida. Te pedimos mais ainda, Senhor, que nossos mestres espirituais, nossos amigos espirituais, possam nos visitar todos os dias no nosso culto do Evangelho no Lar, nessas manhãs que nos reunimos aqui para orar, que eles possam estar presentes em nossas casas, nos amparando, nos protegendo, nos dando diretrizes mentais para ajudar-nos a ter
a capacidade de lidar com as dificuldades, lidar com as situações complicadas que muitas vezes estão presentes em nossa vida. Te pedimos, Senhor, que pelas pessoas enfermas que estão em nossos lares, que estão aí nos hospitais, em todos os lugares, te pedimos que os seus mensageiros do amor e da caridade possam, nesse momento, envolver todas essas pessoas em muita paz, harmonia e equilíbrio. Te pedimos por aqueles que estão nas ruas sem ter para onde ir, sem ter onde chegar. Te pedimos por aqueles que se deixaram vencer pelas drogas, se deixaram vencer pelo desânimo, pela revolta, pelos maus sentimentos. Ajude, Senhor, para que em algum momento a razão seja devolvida aos seus corações, às suas mentes, para que possam encontrar um caminho, uma saída para o labirinto em que se encontram. Te pedimos ainda, Senhor, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, e te agradecemos profundamente por tudo que temos, por tudo que nos foi doado, emprestado pelas leis divinas e que é tão importante para nós. Obrigado pelo lar que nos abriga, pela família que temos, obrigado pelo alimento que nos é servido à mesa, obrigado por tudo que nos tem proporcionado em cada dia, em cada momento de nossa vida. E assim